NFL, etc. 175, terça-feira, 26 de março de 2024. Eu sou o Ticas e depois de alguns problemas técnicos, já estamos de volta ao seu feed. Isso mesmo, pleno mês de março de meu Deus. As águas de março fechando o verão com toda a violência, amistoso do Brasil rolando e a gente aqui não só vindo bater o nosso ponto semanal, tudo bem que hoje um pouquinho atrasado, mas também trazendo novidades incríveis para este nosso querido podcast. Mas antes de apresentarmos o mais novo e mais jovem membro da família NFL, etc., vamos começar com o responsável por este recrutamento, de fato, o cara diplomado, especializado nas profundezas da mente humana. Fala, Magal, o processo seletivo foi extenso, o recrutamento deu trabalho, mas se a galera não gostar do estagiário, como que faz para reclamar contigo? Manda um inbox, te puxa aí no chat, manda um e-mail, aparece na porta da sua casa, já que, se não gostar, você é, se não o único, sem dúvidas, o maior responsável por essa contratação, sim ou não? Fala, meus amigos do NFL, etc. Não, Ticas, como toda contratação, ela tem só 30 dias de garantia. Se o estagiário sair dentro dos próximos 30 dias, eu recruto outro de graça. Se não, você se vira com o cara que você topou. Não tem mais nada a ver com isso. É um probatório? Tem que rolar o probatório, né? Assim, um vai chegando, probatório. Sentando na janelinha, né? Assim não. Então, sem mais delongas, agora sim, pelos poderes a mim atribuídos pelo conglomerado NFL, etc., eu convoco ele, o primeiro membro remunerado desta organização. Ele que é jovem, mais ou menos, nerd, bastante, emo, indie e cabeludo. O homem que chegou para ser o nosso faz-tudo, o nosso verdadeiro Severino deste podcast, Matheus Moraes, o nosso MM. E aí, MM? Muito animado com essa oportunidade, tenho certeza. Qual a expectativa aí de resultados no curto, no médio e no longo prazo após essa sua valorosa adição aqui no NFL, etc. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E aí, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês. Meu resultado no curto prazo é trazer os 3 pontos, seguindo as ordens do professor, com certeza. Mas muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar num canal que eu tenho acompanhado desde, acho que do ano passado, que eu conheci vocês, né? Então, feliz de estar aqui, feliz de estar sendo parte disso daqui, feliz também de estar sendo remunerado, por que não, né? E é isso aí, vamos que vamos. Já decidiu o que fazer com o primeiro salário? Vai comprar aquele Lamborghini amarelo para desfilar nas ruas de Barbacena? Vai comprar a casa tão sonhada pela mãe, igual aquele jogador que assina o primeiro contrato? Vai comprar a sua própria casa própria? O que você vai fazer com esse valor altíssimo de remuneração aqui no NFL, etc.? Bom, essa piada aqui é só pra quem é de Barbacena, que eu vou gastar tudo no jubileu, que começa mês que vem. O Ticas vai entender. É a quermesse. É a festa da igreja da cidade pequena. Então é isso. Já que temos essa novidade para apresentar para vocês aqui no NFL, etc., obviamente o nosso primeiro bloco é o glorioso Scout Etc., pra gente conhecer um pouquinho da história do nosso MM com o futebol americano. Na sequência, trazemos headlines, as últimas da reunião dos donos de franquias lá em Orlando, tem mudança de regra, tem polêmica, e a gente vai bater um papo sobre isso. E para fechar, a gente faz aquele debate Cetra caprichado com os nossos destaques positivos e negativos de tudo que rolou na Free Agents. Passando para mandar aquele abraço para a galera que já tá online no chat, prestigiando a estreia do nosso estagiário, o nosso MM. Inclusive, quem esteve na outra transmissão que deu errado, ficou uma transmissão de 3 segundos ali por problemas técnicos, o estagiário já chegou aprontando, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é do estagiário e o bom do estagiário é isso. Agora a gente tem alguém para colocar a culpa de tudo que der errado aqui, mesmo quando a culpa não for dele. Então o Washington Ferreira tá na área, dando seu salve. O Bira mandando fala jovens, jovem é só o estagiário, o resto é velho. Nosso Anderson Brown também na hora. O Washington Ferreira falando bem-vindo, MM, é de chocolate, isso mesmo. O Marcelo Faria dizendo que achou que tinha entrado no vídeo dos homens mais lindos do mundo, aí percebeu que entrou no vídeo correto. Muito obrigado e vamos procurar um oftalmologista urgente.
A galera dando as boas-vindas ao MM. Escolástico aí, ó. Escolástico tava na outra e já tá na nova transmissão também, comentando, deixando seu like, a gente agradece. Robson Cássio na área, perguntando se falta muito para setembro. Infelizmente falta. E o nosso Vitor CPN, o nosso Vitinho, dando também as suas boas-vindas ao nosso MM. Então, Matheus, vulgo MM, começar do início. Como que foi o seu primeiro contato e o que despertou o seu interesse pelo futebol americano? Então, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de futebol americano direito, sei lá, era vendo só Monday Night que passava na ESPN muito tempo atrás. Aí, só que eu era criança, não entendia, e eu lembro que a primeira vez que eu falei, não, pô, bacana, foi quando os Patriots tiveram a temporada 16-0, né? Agora que é 17. 16-0 e eu falei, pô, deve ser maneiro, só que eu não segui em frente, só fiquei jogando videogame que tinha isso, era literalmente eu pegar a bola com o Brady e lançar pro Randy Moss lá na frente, pegar. E aí depois, acho que perto de 2012, eu lembro que uns amigos meus começaram a assistir, eu comecei a assistir muito, graças a Deus não sou torcedor dos Patriots, Deus me tirou disso, porém cair pro Green Bay Packers, que porque eu um dia vi, não sei se vocês conhecem a história do Everaldo Marques, que ele fala que uma vez ele viu os Packers jogando, achou que era o Brasil. Eu não sou tão patriota assim, mas eu olhei, achei muito legal e eu falei, pô, parece um time legal, vou torcer pra esses caras aí. E foi assim, eu lembro que foi numa interceptação do Tramon Williams que iria me fazer muita raiva depois, ali por volta de 2012, 2013, E desde então só aprofundei em saber mais, acompanhar mais e ver sempre que possível. Então, de tudo de 2012 para cá, eu acho que eu lembro, se a minha memória não me falha, né? Então você escolheu a torcida pelos Packers depois do Super Bowl que o Aaron Rodgers ganhou, que foi na temporada de 2010, Super Bowl em 2011. Nessa época você não teve esse gostinho porque você ainda não torcia pelos Packers. Você não teve o gostinho de ver o seu time campeão, então. Não, e eu lembro que quando eu falei, pra um colega meu, né, eu falei, eu gostei desse time, vou começar a torcer pra ele. Ele falou, pô, tem um cara lá que é o quarterback que é o melhor que tá tendo agora, porque eu lembro que, né, eu sabia de nome o Peyton Manning, inclusive tô com a camisa dele aqui, dos Broncos, só que eu não conhecia direito, e aí Aaron Rodgers até 2019, assim, pô, baita jogador. Depois, então, só tentativa de ir pro CAPS. O que será que aconteceu em 2020 que mudou, né, essa imagem desse quarterback maravilhoso? Mas enfim, não vamos entrar nessa seara, não. Mais pra frente vai ter tempo da gente mexer nesse vespeiro. E aí, depois de 2012, assumindo a torcida pelos Packers, ou mesmo antes de decidir, de ter essa escolha pelo time que você ia torcer, qual que é o seu jogo inesquecível nessa sua trajetória acompanhando a NFL? E você comentou do Rodgers, eu acredito que em algum momento ele tenha sido o seu ídolo no próprio time, mas fala aí um outro ídolo da NFL, o primeiro cara que te chamou a atenção, que te motivou a acompanhar mais de perto a liga também, não necessariamente jogando pelos Packers. Então, dos Packers eu nem era o maior fã do tipo assim, o meu jogador favorito nem era ele. O meu jogador favorito era o Clay Matthews, porque, pô, o cara é cabeludão, bonitão, tem o meu nome, joga na defesa. Então, pra mim, sempre gostei muito dele. E uma coisa que eu acho que vale até colocar, depois eu fui até assistente técnico de defensive back no antigo Minas Locomotiva, atual América Locomotiva. Então, tipo assim, sempre gostei muito de defesa e tudo mais, então sempre gostei de defesa. Pra mim, um jogo que me marcou muito, o foda é que os jogos de Green Bay que te marcam são sempre os que perde. Porque aquele Arizona Cardinals e Green Bay é muito inesquecível pra mim, porque eu lembro de estar vendo o jogo, de estar, tipo assim, pulando e não acreditando no que tá acontecendo, porque o pessoal lembra da Hail Mary do Aaron Rodgers, né?
Só que antes tinha uma 4ª para 20 da própria endzone que ele acerta e ele consegue botar o time no meio do campo. Pra no final do jogo, ninguém conseguir taclear o Larry Fitzgerald. Ninguém conseguir derrubar também o Carson Palmer. Então, de certa forma, esse jogo, infelizmente, me lembra muito. O jogo inesquecível não necessariamente precisa ser pelo positivo, ele pode ser pelo negativo também, faz parte. Sim, esse dia. Eu lembro também da final contra Seattle. Da final contra Seattle, eu nem tava botando muita fé, só que aí, tipo assim, ficou o primeiro tempo perfeito. Eu falei, que isso, meu time vai pro Super Bowl mesmo, hein? Aí de novo, Green Bay e coordenadores defensivos que parece que não tem nenhum, né? Mas é isso. E de jogador, eu sempre gostei muito do Larry Fitzgerald, do Arizona Cardinals. Sempre gostei desses caras, tipo Larry Fitzgerald, J.J. Watt, sempre achei muito fora da curva. Uma pena que né, lesão não fez ele ter uma carreira tão longeva, mas para mim, por exemplo, eu acho que ele podia ter entrado na conversa de MVP de 2014, porque o cara fez touchdown ofensivo. É bizarro. Foi muito dominante naquela primeira perna da carreira, antes dele começar a sofrer com lesão. Ele era dominante, assim, e merecia um MVP num ano, não vou lembrar, num ano que... Acho que foi o ano que o... agora eu não vou lembrar quem que ganhou. Não foi o último do Peterson, não. Foi o Peterson, Adrian Peterson voltando de lesão? Que era o que foi, não foi não? Foi, não foi? Teve essa polêmica, né? Até hoje muita gente acha que o J.J. Watt que deveria ter sido o MVP. Mas agora eu confundi se foi esse ano mesmo. Eu acho que se não foi o Peterson, acho que o Manning ganha também, não ganha? Pois. Eu acho que foi. Eu acho que é Peterson, Manning e Aaron Rodgers, talvez. Era uma coisa que dava uma treta nesse sentido, né? Porque ele era muito dominante, só que pra NFL entregar o prêmio de MVP pra um defensive end aí é complicado, né? Até hoje. Pergunta do chat para o nosso MM. Vitor CPN pergunta, o saco de MM é de 500 gramas? Olha, eu nunca pesei não, mas deve ter de várias gramaturas aí, só você ir no supermercado que você consegue. Pronto, esse foi o... você vai na loja lá, na Bobonier, você vai ver de diversos tamanhos, é verdade. Essas são as boas-vindas oficiais, né, dos apoiadores ao Matheus. O Matheus, inclusive, já faz parte como membro da equipe NFL Etc., do grupo NFL Etc. Diretoria. Inclusive, essa contratação valiosíssima só é possível porque tem quem acredite no nosso trabalho e nos prestigie no financiamento coletivo lá no apoia.se/NFL Etc. Então, se você considera aí que você gosta deste programa, considera que esse projeto merece continuar acontecendo, que a gente vai falar aqui que não é fácil, tem dia que é difícil. Hoje atrasamos mais de meia hora para começar aí por conta de diversos probleminhas aí técnicos. O Wallace não tá aqui por conta de emergência na CLT. Então, se você quiser prestigiar, vai lá, apoia.se/NFL Etc., porque com uma contribuição aí a partir de R$15 mensais você pode participar do grupo NFL Etc. Diretoria, onde a discussão não só de NFL, mas de tudo que tá rolando fica na semana inteira, não fica só durante o episódio, e você contribui para, quem sabe, outras contratações maravilhosas, outros investimentos aí para o conglomerado NFL, etc. A gente entende, chegou essa fase da off-season, é mais complicado, né? Todo mundo que está acompanhando tudo de perto, tivemos algumas perdas aí que a gente entende, às vezes a conta aperta e tem outras prioridades, mas se você ouve a gente semanalmente e ainda não faz parte, considere R$15, você ajuda a gente demais, beleza? Para fechar o nosso Scout Cetra com o nosso glorioso MM, você até comentou aí por alto, a gente precisa saber como que você foi parar como técnico assistente de defensive backs do Minas Locomotiva lá de Belo Horizonte. Como que foi essa história? Quanto tempo você ficou? O que você achou dessa experiência aí à beira do campo, sentindo esse gostinho de FABR que o nosso Magal e o nosso Oli sentem constantemente ainda aí? Então, eu sempre gostei, na época eu ia ver muito jogo. Eu lembro de eu ter visto a final do Minas Bowl, que foi no Mineirão, que o Rômulo narrou, que foi um jogaço. Eu vi final de quando
Agora eu não sei porque muda o nome toda hora, se ainda é Galo FA, que antes era Cruzeiro Sada, que antes era o Jet Eagles, porque era da igreja Getsemane, não sei se vocês sabiam disso. Quando eles ganharam a segunda divisão, né, em cima do Cuiabá Coyotes, eu acho, lá no Independência, e sempre estava envolvido. E aí apareceu que eles estavam procurando, tipo assim, gente para ser assistente. E acabou que eu me inscrevi lá. Passou, acho que umas 8 pessoas. Eu acho que eu fui o único que pelo menos ficou o ano inteiro. Muito interessante. Tipo assim, é muito legal ver o ambiente de futebol americano. Tinha um coach gringo que era o... Eu não vou lembrar o nome dele nem a pau, mas... O coach, ele era muito bom. Às vezes eu servia de intérprete quando precisava também, e eu também estava tentando me envolver mais com coisas de esporte, que eu estava querendo trabalhar na época. Não só nisso, fui delegado de partida da FENFA e tudo mais, e permaneci lá. Não era o ruim é que, tipo assim, eu não estava na melhor fase da minha vida, e também era muito ruim o deslocamento, porque treino era longe, porque você tinha que conseguir, né, um aluguel que você conseguisse pagar para treinar de noite. Aí, tipo, eu tinha que sair, e eu treinava também não só o time principal, mas também o time de desenvolvimento. Então eu saía, sei lá, 7 horas, voltava 00:30 para casa, numa segunda, numa quarta. E era complicado, mas é muito bom. Não joguei porque eu não estava no shape na época, mas hoje em dia, se eu estivesse, nem que seja o flag, eu estaria tentando. Inclusive, temos planos, né, de movimentar um time de flag. Por enquanto é só o plano, não tem nem as bandeirinhas ainda. Quem sabe em algum momento a gente não monta o nosso... Falta só pessoas. Força de vontade tem. Barbacena Guaraci de flag foot, bem? Já pensou? Barbacena Esquilos. Rapaz. Magal, essa eu vou jogar pra você, que você tá muito quietinho no nosso Scout Cetra, antes da gente fechar. O Robson, como você é o cara mais experiente aí, falando de FABR, né? O Robson Cássio pergunta, quem é o Andy Reid do FABR? Pô, essa pergunta é fácil. Na verdade, eu vou dividir essa pergunta porque poderiam ser 2 pessoas. Eu vou aproveitar para fazer uma pequena provocação aqui. Uma dessas pessoas poderia ser o nosso coach Negreiros, porque tem a simpatia, aprecia hambúrgueres e é um técnico de sucesso. Então poderia ser o nosso Andy Reid. Mas eu poderia citar também o meu antigo treinador aqui, o famoso Bruninho lá do Brasília V8, que não chegou a ter títulos assim igual o Andy Reid, né? Mas também era uma pessoa gente fina, gostava de comer um hambúrguer. A gente sempre ia lá depois do treino comer, que é o padrão, não sei se vocês sabem, recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né? Depois do treino você vai comer um hambúrguer com maionese e refrigerante. É o pós-treino que eles recomendam. Então a gente ia lá na famosa Bomba do Guará, clássica Bomba do Guará, comer um sanduíche depois do treino. Então eu dividiria entre esses dois aí, o coach Negreiros e o grande Bruninho, ex-técnico do V8. Ótimo. E a última pergunta do nosso Scout Cetra, já que o Matheus já está devidamente apresentado, nosso EBM, eu que vou responder. Nosso Fernando Palácios, direto de terras aí pela América Latina, a gente nunca sabe, ele tá pior que o Lelinho, a gente não sabe agora se ele tá na Colômbia, se ele tá no México, por onde anda. Este homem, também apoiador, também membro valoroso do nosso NFL de diretoria, ele pergunta, bom dia, cheguei agora, o Wallace fez implante? Fez implante, rejuvenesceu uns 18 anos e aí virou MM. Já que o Wally não pôde participar desta live, tem mais essa boa-vinda aí ao nosso MM na nossa live. Bom, devidamente apresentado, a gente pode ir para o que interessa. O Douglas Lobo também chegou aqui dando seu salve no Instagram, valeu pela presença e pelo comentário. Bora então falar do que movimentou a NFL essa semana na reunião dos donos. Vamos chamar o nosso Headlines. O Eduardo Tolentino também marcando a presença aqui pela live do Instagram. Valeu, garoto! Reunião de donos é aquela época, né? Época de discutir definições de regras, principalmente essa que é a primavera, reunião de primavera, é onde aquelas
definições, aquelas regras, aquelas mudanças que ficaram no laboratório, que eles ficaram maturando o ano inteiro. Se eles acham que tem condição de ser aprovado, eles mandam para votação. A gente já tinha comentado várias vezes, desde da reunião do ano passado, passando pela temporada, quando rolaram algumas lesões, e culminou na reunião deste ano com a proibição aprovada do chamado Hip Drop Tackle. Agora, uma vez que seja definida que o jogador de defesa aplicou esse hip drop, a famosa cintura baixa, baixando na cintura, agarrando, torcendo e virando, jogando peso nas pernas do adversário, vai ser dada uma flanela de 15 jardas e primeira descida automática para o ataque. Magal, na época, eu estava na dúvida, eu estava em cima do muro, e você já estava no esquema, mesmo sendo jogador de defesa, mesmo entendendo toda a polêmica, você falava que se o cara precisou fazer o hip drop é porque ele já chegou atrasado na jogada. Ele já chegou perdido. Foram as palavras que você usou. Tá justo, então, nesse caso, o cara tentar forçar um final de tackle aí, que dá tanto risco de lesão no adversário. 15 jardinhas e primeira descida automática, você acha que tá de bom tamanho? Muita gente questiona, será que não seria melhor, de repente, aplicar uma multa pessoal pro jogador que aplicou o tackle ilegal? O que você achou dessa proibição e dessa penalização de 15 jardas e primeira automática? Ticas, eu sou a favor de tudo que proteja o jogador, né? Porque não só é uma proteção do proletariado da NFL, mas eu acho que também é bom para o crescimento do esporte. Porque, vamos ser honestos, né? O pessoal não quer ficar assistindo um esporte que tem risco de você assistir uma fratura exposta em rede nacional com as crianças na sala, né? A gente não vê muitas fraturas expostas, mas a gente vê algumas fraturas bem graves. E o hip drop tackle, ele é um grande propulsionador dessas fraturas, quando não são fraturas que visualmente são muito plásticas, mas são fraturas que tiram o jogador de vários jogos. E isso afeta o potencial de entretenimento do próprio jogo. Porque geralmente quem vai tomar um tackle desse é um jogador de ataque que é relevante, né? É um running back, às vezes, dependendo da jogada, um fullback. Hoje, como a gente tem gracinhas de wide receiver se posicionando como fullback ou como running back, recebendo bola, passes na screen, coisinhas do tipo, são jogadores então que estão sempre muito propensos a tomar esse tipo de tackle. E eu mantenho a minha posição, assim, o hip drop tackle geralmente é um tackle de alguém que não era o primeiro tacleador daquele cara, alguém que chegou depois, que está chegando num ângulo que não é o ideal. E eu vou além. Quando você chega em alguém no ângulo de dar um hip drop tackle, você pode usar outras técnicas que, ok, podem não ser tão eficientes ou tão fáceis de aplicar, mas não é uma situação onde você chega no jogador e a única técnica que você tem disponível é essa. É diferente, por exemplo, aquele tapinha no calcanhar que o jogador dá quando você já está muito atrasado na jogada, você não vai alcançar o corredor, você tenta dar um tapa no pé dele para ele catar aquele cavaco e cair. Nesse tipo de jogada, realmente, do jeito que você chegou ali, não tem outra coisa para fazer. É se jogar e tentar dar o tapinha. Mas no caso do hip drop tackle, não. Se você está na posição ali para tentar esse tipo de tackle, você pode tentar outras coisas, né? Então, principalmente aquele que você gira, ainda tem esse adicional de risco aí, né? Então eu mantenho, eu acho que foi uma boa mudança e, como sempre acontece, as defesas vão ter que se adaptar, né? Fica trabalho aí para a comissão técnica e para os jogadores. Matheus, está de acordo? Está de bom tamanho a punição? Sim, e até trazendo um dado que o nosso querido Bellatini, que estava aqui semana passada, postou nas redes dele, menos de um tackle desse por jogo. Tipo assim, não é uma mudança que você vai virar e... Porque muita gente tá falando, pô, agora vai ser impossível da defesa jogar, porque parece... Eu tava brincando que parecia... às vezes o pessoal de lei trabalhista, que sempre que faz uma coisa nova pro trabalhador, fala que vai acabar a economia. Aí a mesma coisa, parou, fez isso daqui, vai virar falta, nossa, acabou pra defesa. Sendo que o último campeonato foi um campeonato marcado por defesas muito boas. Então, ou uma coisa ou outra. E, assim, no final de tudo, ainda é um jogo. Por mais que a gente queira que seja justo, a NFL tem que olhar isso como um jogo.
a gente vê que a NBA tomou por alguns caminhos para ser muito ofensivo e virou uma bagunça para muita gente. Só que é um negócio do tipo assim, vai ser muito mais fácil para o ataque do que para a defesa. É um negócio, você prefere ver um 45-38 com os ataques voando, ou você prefere ver um 6-3 porque o seu quarterback, que é bom, e o seu tight end, igual o Mark Andrews, machucou num hip drop tackle no ano passado, machucaram e estão fora da temporada. A NFL tem que olhar nesse sentido. Então, não acho que vai ser isso tudo. Não acho que é para isso tudo, porque a liga ela é muito reativa nessas coisas. E igual o Magal falou, você tá ali, você consegue ter outra técnica. Não é como se acabou e a defesa não consegue mais jogar. Aí é aquela coisa, eu vou voltar ao meu argumento quando a gente discutiu isso justamente na semana pós-lesão do Mark Andrews. Para mim, o grande problema dessa definição, por quê? Jogador de defesa reclamar que o trabalho dele vai ficar mais difícil, ok. Ele vai se adaptar a um jogador profissional, é aquele mimimi que quando muda alguma coisa no meu trabalho, que sai da minha rotina ou que eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, eu também reclamo. Nossa senhora, hein? Vou ter que aprender, vou ter que fazer um cursinho online para aprender a fazer um negócio diferente. Cara, todo mundo tem esse reflexo, né? O de reclamar quando você tem alguma mudança na forma que você está acostumado a trabalhar diariamente. Então, todo o mimimi dos jogadores de defesa eu entendo. Estatisticamente, como você falou, a média de um ou menos hip drop tackles, né? Tackles dessa natureza, desse sentido, que seriam punidos, que teriam essa falta aplicada. No ano passado, acho que eram 230, foram 272 jogos. Então, a média de menos de um por jogo. Porém, desses 230, saíram 15 jogadores lesionados que perderam pelo menos um jogo, às vezes o resto da temporada. Então, o grau de lesão, a gravidade do tipo do tackle é muito maior do que qualquer outro tipo. E o do Mark Andrews, ele é um ótimo exemplo, porque ele levantou a discussão e a NFL, divulgando a nova regra da proibição, ela falou que o do Mark Andrews, especificamente, não seria passível dessa penalização. Ele não foi legal, por conta da natureza da forma que ele foi. Então, voltando ao início do papo, eu acho que a dificuldade da NFL e da arbitragem vai ser definir o que é e o que não é. Vão ter erros, como sempre tem, vai ter muita choração na internet, igual sempre tem, faz parte, eles vão se adaptar e o jogo vai evoluir. Pensando que o bem final é manter o jogador de ataque, que é a grande estrela, é o cara que ganha mais, é o cara que vende camisa, que a criançada quer assistir, eu acho que é válido. O jogo vai se adaptando e vai seguindo. E outra, recado até para amigos nossos, apoiadores nossos, né? Tem que lembrar uma coisa também quando a gente está discutindo esse tipo de mudança de regra. Ninguém é obrigado a ter opinião não, tá, gente? Você pode simplesmente ficar em cima do muro e falar assim, beleza, mudou, eu entendo os jogadores de defesa reclamarem, acharem que o jogo tá ficando soft, e eu entendo a NFL querer preservar as grandes estrelas que atraem e movimentam a grana pesada. Tá tudo bem você ficar em cima do muro. Eu não aprovo 100%, eu entendo a proibição. E eu entendo também os jogadores de defesa reclamarem. Tá? Então não fica nessa de, vai virar flag. Cara, dá pra você ficar em cima do muro, você achar bom ou ruim, sem necessariamente achar que acabou, ou sem achar que é a solução que vai acabar com as lesões na história da NFL. Tá? Dá pra você não ter que ficar lacrando aí na internet por conta de uma mudança de regra que, como essa, vão acontecer várias outras. Só para falar, não é que não vai poder mais taclear por trás. É especificamente o hip drop tackle, que é você segurar a cintura do cara e aí você deixar o seu peso fazer o resto. E aí, geralmente, o que acontece é a pessoa cair em cima da perna da outra e romper um Aquiles ou alguma coisa do tipo. O movimento que define que a chance de lesão grave é aumentada por conta desse movimento. E são esses três fatores, né? A NFL só vai aplicar a penalização, a penalidade, a falta, quando tiver os três elementos, né? Agarrar pela cintura com as duas mãos, girar no sentido de trazer o seu corpo na direção da parte inferior do corpo do adversário e jogar o seu peso em cima dos membros inferiores do adversário. Então não é qualquer tackle por trás também que vai ser aplicado essa falta não, tá? É bem específico,
Vamos ver como que a arbitragem vai se virar para aplicar isso. A outra não é polêmica. Essa não está dividindo muitas opiniões, até porque o kickoff, depois do fair catch que foi aplicado no ano passado, a nova regra do fair catch, o kickoff já estava mais do que relegado a uma, como disse o John Mara, né, Magal, uma jogada protocolar, uma jogada cerimonial, porque o índice de retorno foi baixíssimo durante a temporada. O Super Bowl é um exemplo. Foram 13 kickoffs, 0 retornos. Então, precisava mexer. A NFL incentivou membros de special teams, de diferentes times, a se reunirem e fazer a proposta de uma nova regra que foi aprovada. Com os detalhes dessa nova regra, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Muito bem. Primeira coisa, eu achei muito interessante a fala do Rich McKay, que é o cara da NFL. Inclusive, eu ia gostar de trabalhar nesse comitê. Ele é o cara do Competition Committee. É o cara do comitê de competitividade. Então, como é que a gente deixa o jogo competitivo? A frase do cara começa com "We're in business of creating an entertaining product". Nós estamos no negócio de criar um produto de entretenimento. O cara de competitividade está te dizendo que isso é um produto de entretenimento. Então, a gente tem que parar um pouco de olhar a coisa só pela via do esporte e entender que sim, isso é um esporte que é um produto de entretenimento. Então, ele precisa ser interessante para quem assiste. Dito isso, né, pelas palavras do próprio Rich McKay, como é que vai funcionar a nova regra? Então, basicamente é o seguinte: os jogadores vão ficar parados durante o chute. Não vai ter aquele negócio mais do o kicker chutar e todo mundo sair correndo. Fica todo mundo parado. A movimentação só começa quando a bola cair no que eles chamam de landing zone, que é essa região entre a linha do goal, né, a goal line, e as 20 jardas. Quando a bola cair lá, aí começa o Deus nos acuda. Porque aí todo mundo vai começar a sair correndo, vai ser a loucura. Basicamente, para a gente resumir a regra, para você entender, é o seguinte: a bola caiu na landing zone, você não tem opção, você tem que pegar a bola e retornar. Não importa onde ela caiu, no início, perto da end zone, não interessa. Ela caiu ali, nesse espacinho, o famoso espacinho da red zone, né? Onde a galera da red zone liga o jogo quando a bola chega lá. É aquele espacinho ali. A bola caiu ali, amigo, pega a bola e sai correndo. Você não pode mais pedir fair catch, apesar que eu já levantei essa bola lá no nosso grupo e vou levantar aqui no episódio. Vamos ver em setembro, outubro desse ano, jogador rodando o bracinho para pedir fair catch, esquecendo que não tem mais fair catch. Não tem mais fair catch, gente, acabou. Então, se você chutou e a bola cair ali, acabou. Você tem que pegar a bola e sair correndo e retornar. Qualquer coisa que não seja a bola cair ali, vai virar um touchback. Então, se a bola cair antes, vira um touchback. Se a bola cair dentro da endzone, vira um touchback. Se a bola cair para fora, vira um touchback. Só muda as distâncias desse touchback. Então, no final das contas, eu acho que é uma boa mudança. Tá? Pelo seguinte, o kickoff vai ficar mais interessante. Porque se o kicker tiver a destreza de chutar essa bola dentro da land zone, vai ser aquele pau quebrando, porque todo mundo vai começar a correr quando a bola cair ali. E aí você imagina, por exemplo, o time que vai correr com a bola vai ter que ver perto de quem que é a bola que vai cair, e perto de quem a bola cair, o cara vai pegar e vai sair correndo. Então, vai sumir também, isso eu estou imaginando, tá? Vai sumir a figura do retornador, do cara que é o escolhido para ser o retornador. Porque algum maluco vai ter que pegar essa bola e vai ter que sair correndo com ela. Qualquer coisa fora disso vai ser touchback. E, para mim, Ticas, só para dar o fechamento, qual que eu acho que é uma vantagem dessa mudança de regra que a galera não tá vendo? Isso vai forçar os kickers a serem mais técnicos. Porque aquele negócio de, não, eu vou dar um bicão para a bola vazar para depois da endzone e não ter nada. Isso não vai funcionar sempre. Vão haver situações onde você vai precisar chutar a bola dentro da land zone para obrigar o time recebedor a pegar essa bola e tentar correr, para você deixar o time com o ataque nas costas. Se você não quiser deixar o time com o ataque nas costas, aliás, se você quiser deixar o time com o ataque nas costas, você vai ter que acertar a landing zone. Porque qualquer coisa diferente disso, você vai facilitar para quem está recebendo. Então, gostei. Acho que trouxe o Robson Castro até está comentando, né? Se na XFL é assim também. Eu acho que trouxe esse temperinho de XFL
para a NFL. E tem muitas coisas da XFL que eu acho interessantes que poderiam ser trazidas. No da XFL, se eu não me engano, eles ficam mais próximos, né? Tanto os bloqueadores do retornador quanto o pessoal do time que chutou, eles ficam mais próximos esperando o recebedor ou a bola tocar o chão para poderem começar a correr. Eu acho que essa distância aí é o que vai deixar o da NFL, que vai deixar a jogada mais dinâmica. E tem o efeito colateral, né? Agora não tem mais um sidekick surpresa. Aí a gente fica assim, a gente começou a assistir a NFL há mais um tempinho, a gente fica com aquela sensação, pô, sacanagem, né? Era tão legal um sidekick surpresa. Eu acho que o último time que eu vi fazer foi justamente o Lions do nosso Marcelo Faria. E com sucesso. Mas já tem anos, gente. O índice de onside kick recuperado é baixíssimo. Então, ele vai continuar existindo apenas no quarto período e o time vai ter que avisar, ó, vamos tentar recuperar a posse de bola depois que a gente pontuou através do onside kick. Então, volta a regra antiga só nessa circunstância. O time tem que estar perdendo e no último quarto. Fora isso, acabou o sidekick surpresa. E aí, eu tô doido pra ver, sinceramente. Eu achei que essa solução que eles encontraram, estão chamando de híbrido, né? O kickoff híbrido. Eu tô muito curioso e eu tô achando que vai render muita jogada maneira. Uma coisa que é importante a gente destacar é o seguinte, não sei também se isso é media training, né? Mas a opinião geral, principalmente dos head coaches, foi muito positiva. Né? O Andy Reid comentou falando que foi bom, o Sean McVay comentou falando que foi bom. Todos os grandes técnicos falaram que a mudança ela é positiva. E realmente, assim, o próprio Andy Reid falou, né? Foram 2.000 jogadas mortas ano passado. Né? É muita jogada morta para não acontecer nada de bom, para o maluquinho girar o braço lá e, porra, né? Não tem emoção, não tem entretenimento e não tem o componente tático também, né? E a gente estava falando aí de regras para não ter lesão. Uma das coisas que mais dá lesão na NFL é o kickoff, porque são basicamente 11 jogadores vindo a toda velocidade de um lado contra 11 jogadores vindo a toda velocidade de outro. Agora os jogadores eles vão estar tipo assim, mais perto um do outro, então não vai contar às vezes o cara tá numa velocidade muito grande e você tem que fazer um bloqueio por trás e a pessoa machucar. Você vai ter que fazer o bloqueio certo ali na área, porque não sei se deu para ver ali na imagem do Ticas, tanto o time recebedor e o time retornador e o time que chuta, eles vão ficar, acho que 5, 10 jardas, né, próximos um do outro, já no campo do retornador. E eu acho que, basicamente, a NFL olhou e falou assim, olha, para evitar lesões, ela meio que inutilizou o kickoff, né, de tipo, por que eu vou tentar machucar algum jogador meu fazendo um retorno e perdendo, às vezes, a bola, sendo que se ela cair na end zone, eu vou para a linha de 25. Agora não, agora eles dão um componente a mais. Eu acho que o Ticas falou que é muito ruim quando você tem que aprender uma coisa nova no trabalho. Todos os coordenadores de special teams agora estão do tipo assim, eu vou ter que fazer um treinamento totalmente diferente. Eu acho que vai ter muita jogada do tipo, jogo decidido numa dessas que vai ser muito, muito maneiro de se ver, muito divertido. E quem mais vai sofrer com isso é a pessoa que faz o Madden, o desenvolvedor, porque ele não sabe como ele vai programar essa jogada. E aí eu só vou conseguir ver em setembro sobre isso. E você trouxe um ponto bom aí, Matheus. Os jogadores de Special Teams, eles vão agradecer a Deus essa mudança de regra, porque não vai ter mais aqueles treinos de Special Teams onde o cara faz a corrida de campo inteiro inúmeras vezes. Vamos treinar uma formação que a proteção vai para a direita. Vai lá para o início do campo, toca o apito, você corre o campo inteiro para treinar a formação. Não, ficou errado ali, o gunner não fez a função, volta. E o treino é só isso, cara. A galera fica... No FABR, então, cara, a galera falta o treino. Se você avisar antes, vai ser treino de Special Teams esse treino. O índice de absenteísmo é altíssimo, porque a galera falta. Agora os jogadores de Special Teams vão ter um pouquinho mais de refresco também, né? Não no Brasil, porque aqui a regra não vale.
Falando em FABR, mas ele não falta o treino que eu sei. Fabiano Bispo, também nosso apoiador e jogador do glorioso JF Imperadores, chegou na área. E o nosso Carlos Miller também, ele deixa o seu boa noite, o seu like no Instagram, no YouTube, assim que a gente gosta. Lembrando aí o JF Imperadores que veio de vitória, ganhou de 14-0 do Ipatinga Tigres na estreia do Mineirão aí. Macetou, viajou, macetou e voltou. Parabéns pra rapaziada do Impera, nosso glorioso Impera. Cara, tem um outro fator aí no que o Matheus falou. O fato da jogada estar mais segura vai fazer com que os coordenadores voltem a usar as estrelas que não eram mais usadas por conta do risco de lesão. Então o Miami vai poder colocar o Tyreek Hill de volta para retornar a kickoff. E aí, uma vez que ele der o terceiro passo, que ele venceu as duas linhas ali da galera tentando bloqueio, ele vai ter o campo livre para ele acelerar e tentar retornar para touchdown. E aí entra a estratégia. Por isso que eu acho que aí o coordenador ele não vai ficar nessa de putz, vou ter que reelaborar o meu serviço. Não, vai ter uma chance dele fazer uma diferença que há muito tempo ele não faz nesse tipo de jogada. Ele vai poder, ainda mais no começo, que a galera vai estar meio que se testando, todo mundo aprendendo, o nerdola lá, que vai gastar mais tempo bolando estratégias, ele vai fazer mais diferença. Por quê? Porque aí o time que tá chutando contra um Tyreek Hill, com medo de tomar o retorno, ele não vai tentar chutar na end zone, da linha da end zone ali, do 0 até a linha de 20 jardas. Ele vai tentar chutar para end zone de uma vez. Não, deixa o time sair direto da linha de 30. Aliás, você confirmou? Se cair direto na end zone, sai da de 30 ou de 35? A gente estava nessa dúvida. Acho que é 35. É 35. Se cai na end zone é 35, se cai na lane de zone e vai para end zone ou alguém pega, é linha de 20. 20, aham. E se cai antes da lane de zone, é como se fosse bola para fora na linha de 40. Aí 40, é a falta. Então, o coordenador adversário ele pode pensar assim, eu prefiro chutar direto na end zone e deixar o time, o ataque do adversário começar na de 35, do que tentar chutar ali perto da linha de 20, 15, na mão do Tyreek Hill. Se ele vencer essas 20 primeiras jardas, ele vai entrar na end zone e vai marcar. Então essa é a estratégia, cara, eu tô doido pra ver. Eu gostei muito dessa solução que eles encontraram. E outro, a gente reclama muito que o nosso futebol da bola redonda, cada alteração mínima de protocolo, de regra, é um parto. E geralmente não rola. Eles testam e abandonam, testam e abandonam. A NFL não é assim. O próprio... Eu não sei se ele é o coordenador de Special Teams ou se ele é só um membro do staff lá do Special Teams do Saints. Eu vi uma entrevista dele que ele falou, a gente se debruçou o ano inteiro no grupo de trabalho, né, fizeram um grupo de trabalho, e a gente ficou assistindo USFL, XFL, AAF, ligas que nem existem mais, ligas amadoras de outros países, NFL Europa, eles ficaram vendo regras diferentes para tentar chegar num kickoff que seria viável para ser aplicado na NFL. Então só essa disposição de mudar, de tentar uma alternativa para deixar o jogo interessante, eu já acho válido demais, cara. Eu já acho que é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência em outros esportes. Eu acho um grande mérito da NFL ter essa flexibilidade para poder ir se acertando conforme as coisas vão se acertando. E a gente falou, quando veio a do Fair Catch no ano passado, a gente falou aqui, é só para esse ano, eles vão votar de novo. Não vai ficar, porque a gente não falou nem que ia matar o kickoff, a gente falou, vai matar o Special Teams, de maneira geral. Dito e feito. Já mexeram e agora não tem mais fair catch, tá, gente? Caiu na land zone, não pode pedir não. Se cair e rolar, ou se cair na end zone, e o jogador mais próximo ajoelhar, beleza, é touchback. Agora, não tem mais a bola caindo e você, não, quero sair daqui. Acabou. Não tem mais mãozinha, como disse o Magal, vai ter muita gente no cacuete, o recebedor ali só abanando o bracinho, achando que ainda tem. Tá? Mas vai ser muito maneiro de acompanhar, essa eu tô muito curioso. Além disso, outras alterações aí já na parte da arbitragem, para alegria dos nossos amigos zebras. Foi aprovada a revisão automática, então o VAR, o árbitro de vídeo, ele vai rever automaticamente, sem ser provocado, sem desafio nem nada, as marcações de roughing the passer, então bateu no quarterback, bateu onde não pode, chegou atrasado. Se chegou ou não, foi aplicada a flanela no campo. O árbitro de vídeo confere na hora e confirma ou não.
e também intentional grounding. Tava fora do pocket, não tava, a bola chegou ou não chegou na linha de scrimmage, foi intentional grounding ou não, vai ser definido por vídeo e confirmado a marcação de campo. Além disso, não tem mais pirulito. Isso mesmo, agora a posição da bola vai ser marcada virtualmente. Então, acabou, vem com a correntinha, o árbitro coloca a bola onde ele acha que parou, passou da hora devagarzinho. Ao mesmo tempo que a gente elogia que tem uma flexibilidade de regra, alguns protocolos parece que demoram muito, né? 100 anos arrastando corrente com o pirulito para marcar se avançou 10 yards ou não. Agora acabou isso, Magal. Não, esse do pirulito, então, pelo amor de Deus, né? A gente tinha passado da hora, né? Quantas situações a gente viu ano passado, principalmente, de claramente a bola não passou, ou claramente a bola passou, chama a galera da correntinha, vem os dois do pirulito, bota... Pelo amor de Deus, né? Essa eu achei boa. A de intentional grounding eu também gostei bastante, porque o intentional grounding é uma regra que é muito técnica. Não tem subjetividade. O cara tá no pocket ou não tá. Ele tá dentro ou tá fora, né? Ele pode estar no meio do caminho. Beleza, você escolhe um ponto de referência, se é o pé dele, ou se é a bola, ou se é a mão, a cabeça, o sovaco, o que quer que seja, e beleza, é muito objetivo. O roughing the passer me preocupa um pouco, porque eu ainda acho que é uma aplicação muito subjetiva, ou talvez se a gente não for dizer subjetiva, a gente pode dizer que tem muita variabilidade dessa aplicação entre os árbitros. Tem árbitro que marca uns roughing the passer que outros árbitros não marcariam, vice-versa. Então eu acho que no caso do roughing the passer pode gerar um pouco mais de polêmica do que eles gostariam. No caso do intentional grounding, eu acho perfeito. Principalmente porque a gente viu muito árbitro comer bola de intentional grounding e não marcar quando era necessário. E isso atrapalha demais o jogo. Principalmente quando é quarterback mais macaco velho, que o cara ele tem mais a manha, ele se aproveita dessa falha para tirar vantagem. Então, nesse ponto eu achei positivo. O roughing the passer me preocupa um pouco. Mas vamos ver, né? Eu confio nos árbitros. O roughing the passer, assim, já tem árbitro que gosta de marcar o roughing the passer, que qualquer encostão já marca. Agora que ele vai falar, se der errado, tem a cabine para me corrigir, aí vai virar festa. É a única coisa que me preocupa. Que aí, tipo assim, a pessoa vai marcar, vai esperar a cabine corrigir, aí a cabine não corrige e não era um roughing the passer absurdo. Pois é, só de ter essa possibilidade de ser revista jogada automaticamente, sem provocação, eu acho que já é válido para os que são muito grosseiros, os erros grosseiros. Eu acho que quando entrar na subjetividade, igual o Magal comentou, vai continuar valendo mais a de campo, né? Porque se ficar na margem da dúvida, a NFL tem essa política, né? Se ficar na dúvida ali na hora de rever a jogada, vale a marcação de campo. Então, acredito que seja mantido isso. Mas realmente, começou o contato com o capacete no quarterback. Aí quando vai ver, não começou, foi com o ombro. Eu acho que essas coisas mais objetivas assim é muito válida a revisão. Para fechar aí as novidades da reunião de donos, também tivemos a alteração de que agora você não precisa acertar os 2 primeiros desafios, a flanela vermelha, para ganhar um terceiro. Agora, se você acertou um dos 2, você já automaticamente tem garantido uma terceira flanelinha vermelha para você desafiar alguma marcação, né, para ela ser revista. O tush-push, que foi muito comentado, que poderia ser proibido. Eu não sei se tem a ver com a aposentadoria do Jason Kelce. Agora tá liberado, né? Os Eagles não foram muito longe ano passado, Jason Kelce se aposentou, libera isso aí, não vamos ficar mexendo com isso não. E além disso, mudança nas regras dos times que podem ser convocados para participar da nossa maravilhosa série, a série que eu adoro, Hard Knocks. A gente lembra das regras? O pré-season, o time não poderia ter participado de playoff nos últimos 2 anos, não poderia ter técnico estreante e acho que não poderia ter participado do programa nos últimos 10 anos, se eu não me engano. Agora não tem mais a limitação de ter participado dos playoffs, tá? Um time que jogou os playoffs no ano passado pode participar do Hard Knocks de pré-temporada desse ano. Além disso, o Hard Knocks in Season, que estrelou desde sua estreia os times de Colts, Cardinals e Dolphins no ano passado, agora vão retratar uma divisão inteira, teoricamente para equilibrar a competitividade, para não ter um time só lidando
com intrusos nos seus treinos. Agora vão colocar intrusos nos 4 times da divisão que se resolvem aí para decidir os playoffs. Então, na verdade, não é nada disso, né? É só atrair mais gente, mais audiência, mais torcidas envolvidas, mais gente acompanhando. Mas como gadinho que sou da série Hard Knocks, eu já tô doido para ver o Hard Knocks in season com 4 times ao invés de 1. Para mim, é só alegria. Comentários. Cara, eu gosto das regras do Hard Knocks porque no fim das contas é o entretenimento. É isso aí que tá mandando. Então é para gerar mais entretenimento e sinceramente fica menor a chance do Hard Knocks ser uma bomba. Porque às vezes você não vai conseguir achar narrativas tão interessantes em um time naquela semana, mas você acha no outro. Então você vai tentando equilibrar melhor essas narrativas e vai evitar, eu espero que evite, né, aquela criação de narrativas vazias, tipo o talquinho no bumbum do Ezekiel Elliott e coisas desse naipe. Né? Não vai evitar. Isso aí sempre vai ter, porque eles acham que isso faz parte deixa eu ter isso, do folclore, de ser legal. Tá bom, desculpa. Mas sim, é isso, sim. Gostei. Acho que é uma boa mudança. Outra notícia que a gente não vai comentar, tá? A gente só vai dar. O outro time, também essa da reunião de donos, o outro time que ganhou direitos comerciais de exploração do território brasileiro, território nacional, foi o New England Patriots. Então, essa não precisa da gente comentar nada, né? Deviam ter vindo pelo menos uns 10 anos antes, que iam pegar o hype do Giselo, aí deixaram para vir agora, então não... Deixa só os Dolphins aí dominarem as explorações comerciais. Ninguém quer saber de Patriots, não. Além disso, semana difícil para os jornalistas, tá? O nosso Oli não veio, essa tava para ele. Muita polêmica sobre quem vem jogar contra o Philadelphia Eagles no Brasil. Até hoje não foi definido. E aí o Maurice Hurst, o defensive tackle dos Browns, foi no podcast e falou assim, a gente vai pro Brasil. E aí, pronto. Aquela rebordosa... Todo mundo dando como certo que o confronto vai ser Eagles e Browns. E aí não é nada disso, a NFL não se envolveu. Hoje saiu uma definição oficial da NFL que a dúvida sobre o adversário dos Eagles está mesmo entre Packers e Browns, mas que daqui a 2 semanas eles vão avisar oficialmente. 2 semanas ou semana que vem? Acho que é 2 semanas. Vai ter um anúncio oficial de qual vai ser o outro time que vem pro Brasil na semana de estreia da temporada 2024. Só complementar que o CEO, né, que Green Bay não tem dono, o CEO do Green Bay, que ele confirmou hoje numa entrevista que estava realmente entre Browns e Green Bay. Estão falando que é no dia 5 ou 6, 10 horas da manhã que vão falar. Então, nas próximas semanas, fiquem ligados. Vai ter um anúncio oficial. Então, além de muita gente compartilhando isso como se fosse um fato, mas aí tudo bem, até justifica porque tinha um cara do próprio time falando como se já tivesse certo. Só que aí você se pergunta, tá todo mundo de férias, o cara tá lá participando do podcast. Vocês acham mesmo que eles iam chegar para todos os jogadores aí, pro defensive tackle da vida e falar assim, ó, fica ligado aí que lá no dia 6 de setembro você vai pro Brasil, então você não marca nada com sua família aí não, que é uma sexta-feira, tá? Normalmente você faz aquela janta aí com a galera, mas não marca nada não que você vai pro Brasil. Eu acho muito improvável que mesmo que essa decisão tenha sido tomada e não avisada, que rolaria nesse nível aí pra galera já poder se planejar, correndo risco de 53 jogadores aí, qualquer um ir num podcast e soltar. Então acho que foi mais assim uma possibilidade que o cara encarou como se fosse um fato. Aí tudo bem, eu até entendo a galera compartilhar. Agora, jornalista brasileiro de TV aberta, metido a insider no Twitter, fazer post compartilhando fake news do Daniel Jones, seu meninão Magal, reagravando a lesão de ligamento, dançando bêbado no show de música country, é mais complicado. Além disso, teve uma galera caindo também em uma notícia de que o Ford Field, o estádio do Detroit Lions, estava fechado porque encontraram no espaço de não sei quanto tempo o segundo cadáver com marcas de mordida, marcas de canibalismo, como se fosse o início do novo Walking Dead, o novo apocalipse zumbi. Então assim, nosso jornalista não tá aqui, vamos comentar rapidinho, a gente precisa falar um pouquinho da Free Agency também, que a gente não falou até hoje. Mas a fase do jornalismo e das redes sociais, em geral, não tá muito boa não, né, Magal?
E só tende a piorar, né, Ticas? Só tende a piorar. Porque, infelizmente, como diria o Wallace, né? A luta pelo furo, né? O jornalismo de rede social, a necessidade de ser o primeiro a dar aquela notícia faz com que o sujeito esqueça o primeiro semestre lá de jornalismo, onde ele aprendeu sobre apuração, né? Faz ele esquecer esse detalhe do jornalismo. Não precisa apurar. Alguém ouviu, alguém te contou, você solta, passa para frente, né? Como dizem os disseminadores de fake news, eu só repasso a notícia, cada um acredita no que quiser, eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou repassando. No caso, o sujeito é jornalista, né? É meio vergonhoso, né? Vamos ser honestos. Porra. Amigo, um pouquinho mais de cuidado, né? Porra. Essa do segundo cadáver no Ford Field, eu repassei e não tô nem... Mentira. Eu só falei com a minha namorada porque a gente assiste uma série chamada Castle, que eu olhei e falei assim, cara, é muito um episódio dessa série. Falei, não sei se é verdade ou não, mas estão noticiando isso, mas provavelmente é mentira, porque eu não vi ninguém sério falando sobre isso. O Twitter, o X, o Elon Musk, precisa acabar, tá? Não tem como, cara. Bora falar aquilo que a gente ficou devendo, já que a gente demorou um pouquinho pra voltar de férias? Bora de debate Cetra Free Agents. Nessa altura do campeonato, não vamos ficar falando que o Kirk Cousins saiu do Vikings e assinou com o Falcons, que o Russell Wilson, depois de cortado, assinou pelo mínimo com os Steelers. Vamos só trazer aquele destaque aí, cada um fala um pouquinho do seu próprio time, como que viu as movimentações da Free Agency, e aí, olhando para o resto da liga, faz um destaque positivo e um negativo. Eu vou começar falando que meu Baltimore Ravens perdeu gente pra caramba, tá? O time que costuma ir bem no draft tem esse problema, porque mesmo com o aumento de salary cap não dá para pagar todo mundo. Isso é um fato. E aí o cara tem que ter essa noção de que ele vai continuar draftando, continuar trabalhando, escolha de meio, de final de round, para substituir os caras que eles vão perder, porque infelizmente não dá para pagar todo mundo. Os Ravens perderam muito jogador e conseguiram trazer um tal de Derrick Henry. Ah, mas e aí, o cara tá velho, tá... Cara, foi o segundo maior corredor em jardas totais no ano passado. Mais de 1.200 jardas corridas. Num ataque que vai ter um Lamar Jackson do lado e um Derrick Henry do outro. Detalhe, não foi na primeira leva, tá? Na primeira leva, o primeiro running back free agent assinado foi o DeAndre Swift, que foi pros Bears. Aí na sequência foram saindo, né? O Eckler foi pro Commanders, aí o Josh Jacobs foi pra Green Bay, que dispensou o Aaron Jones, que foi pros Vikings, e aí o Saquon Barkley, né, Magal, foi pra Filadélfia. Então, no segundo dia, esse namoro ele já era antigo, e aí no segundo dia foi assinado, basicamente pelo mesmo valor que o Tony Pollard saiu dos Cowboys e foi parar nos Titans, justamente para substituir o Derrick Henry, mais ou menos o mesmo salário, o Derrick Henry vai jogar pelos Ravens no ano que vem. Então, assim, é uma contratação que anima muito pensando em possibilidades de ataque. Né? Eu fiquei muito animado porque até os adversários, né? Até pela curiosidade da gente conseguir ver o que é isso. Fora isso, aí teve renovação do Nelson Agholor, contratação do Josh Johnson, cara que era offensive tackle dos Cardinals. Então, eles estão trabalhando só aqueles caras ali de final de free agents para repor aqui e ali, quem tem potencial ou não, alô batata. E eles vão pro draft para acabar de repor todo mundo que eles perderam, né? A grande contratação do meu time dos Ravens foi o Derrick Henry, e tem não só os torcedores de Baltimore, mas os adversários também curiosos para ver como que vai ficar esse ataque. Como ponto positivo, eu citei o Russell Wilson indo parar pelo mínimo lá nos Steelers, porque o resto, os Steelers vão pagar 1,2 milhões de dólares de salário, que é o mínimo de veterano, os outros 37 milhões do contrato dele, quem vai pagar são os Broncos. Então, gostei do movimento, não insistiram com o Pickett no começo da free agency, o cara ficou aquele papo, não, eles vão continuar aí, Mason Rudolph, logo de início eles dispensaram o Mitchell Trubisky, que voltou para ser backup do Josh Allen lá em Buffalo, e aí ficaram assim, não, entre Pickett e Mason Rudolph, a gente vai ver que a gente vai fazer, dispensaram, o Rudolph foi ser backup do Will Levis lá nos Titans, o Trubisky já tinha sido dispensado para ser backup do Josh Allen nos Bills, e aí não só trouxeram o Russell Wilson,
como uma das surpresas aí da Free Agents foi a troca com os Bears pelo Justin Fields. Então, cara, você não tá apostando todas as fichas em alguém que você acha que tem 50% de chance de dar certo. Não, você tem dois caras talentosos em momentos completamente diferentes da carreira, que a competição aí pode ajudar os dois a renderem, a desempenharem melhor. O Mike Tomlin, eu acho que é um ótimo técnico pros dois, né? Não vai deixar nem o Russell Wilson ficar de firulinha e nem vai ficar xingando ele na sideline igual o Sean Payton. E não vai ser um cara meio perdido igual o Eberflus quando precisar dar uma chamada no Justin Fields também. Cara, eu achei a movimentação, são meus rivais, meus adversários, eu achei os dois QBs, assim, uma movimentação muito boa, pagando barato e decidindo se dá para continuar com um deles aí, pensando no futuro até a médio prazo. Achei muito interessante. E meu destaque negativo, não tinha muito o que fazer, tá? Porque o cap tava mais que estourado, eles tinham que cortar na carne mesmo, mas os Chargers não conseguiram reassinar nem o Keenan Allen, nem o Mike Williams, nem o Austin Ekeler. A gente falou do Ekeler, foi pro Commanders, o Mike Williams foi pros Jets, mais um alvo pro Aaron Rodgers, e o Keenan Allen foi pros Bears, que se movimentaram bem aí, vamos ver se o rival de divisão deles vai comentar. E aí, ok, repuseram com jogadores mais baratos. Se você tá estourado no cap, você tem que fazer isso. Só que aí a gestão de Harbaugh tá com aquela carinha de filial do Baltimore, né? Levaram o Gus Edwards, que foi dispensado de Baltimore, ok. Saiu barato, é um cara ali pra fazer o ground and pound na linha, bacana. Levaram o Hayden Hurst, vamos lembrar. Depois de ser draftado em Baltimore, rodou pelos Cardinals, foi parar nos Panthers ano passado, problema de concussão seríssima que tirou ele da temporada e assinou lá nos Chargers. Complicado, hein? Vamos ver como que vai render. Will Disley, outro tight end. Pô, será que é disso que precisa na Free Agents? Bradley Bozeman, mais um com passagem por Baltimore no center. E aí, vai tudo pro draft? Será que o Jim Harbaugh, como tava em Michigan até outro dia, é o cara que tá ligadaço em quem é bom e quem não é, em todos os colleges, em todo mundo que se declarou pro draft desse ano? Quantas escolhas eles têm? Eles vão contratar muito undrafted também, fora os 3 dias de draft, as 7 rodadas, eles vão partir para os undrafted free agents. Então, eu achei que os Chargers estão preocupantes. Nosso Fernando Palácio até mandou, achando que ia rolar pergunta etc. semana passada, eu vou trazer a pergunta dele. Ele pediu uma análise detalhada, né, de como vai ser o ataque dos Chargers. E se a gente acha que ele tem vaga se ele começar a treinar em agosto de 2024. Ó, pelo andar da carruagem, meu amigo, capaz de ter vaga lá, porque o começo de trabalho de Harbaugh não parece muito promissor, pelo menos nessa free agency aí, nas movimentações do Chargers não, viu? Ainda mais que uma das armas que vão depender é o Quentin Johnston, que no draft do ano passado eu gostava muito, só que desaprendeu total de jogar futebol americano. E o problema para ele também, comparado com os outros calouros da turma, ele ficou muito para trás, né? Porque teve muito calouro rendendo bem, o próprio Zay Flowers nos Ravens, outros calouros. Saiu uma sequência, né? Foi 22, 23, 24, 25, todo mundo wide receiver. E os outros 3 ali do grupinho renderam bem mais do que o Johnston. De fato. Acaba que os Chargers têm uma escolha alta e pode pegar um recebedor muito bom nas 5, né, que eles têm? 5. Provavelmente o Malik Neighbors ou o filho do Marvin Harrison, mas só um jogador não resolve, não. Aproveita então e dá os seus destaques do seu Packers e os seus positivos e os seus negativos. Eu sei que você é um cara que gosta mais de draft, apesar daqui a gente não ficar muito nos mock drafts da vida, mas de free agents especificamente, o que você gostou do seu time e dos outros times aí, quem se movimentou melhor? Então, Green Bay só teve 2 grandes contratações, que foi o Josh Jacobs, running back. Acho que casa muito com o sistema que o Matt LaFleur, ele era coordenador ofensivo do Titans. Então, acho que ele sempre teve esse sonho de ter um power back à la Derrick Henry, que o Josh Jacobs é mais esse cara que aguenta porrada, porque o A.J. Dillon, ano passado, foi uma vergonha. E trouxe o Xavier McKinney, que é safety dos Giants, um bom safety. Green Bay não tinha nenhum safety titular mais. Então, conseguiu trazer
duas peças que faltavam. O ponto negativo de Green Bay em si é o que machuca o coração é o Aaron Jones ter ido pro Vikings. Só que, assim, besteira dele, porque Green Bay teria oferecido para ele um ano tomar um corte e receber, sei lá, 5, 6 milhões, e ele foi para os Vikings por 7. Então, 7 ou 8 não faz muito sentido. Mas não é um jogador que eu vou dizer que eu vou sentir tanta falta, porque ele machucava muito já era esperado o corte e tudo mais. E também trouxe Josh Jacobs, deve trazer mais um running back pelo draft. Mas para mim o pior ponto é que Green Bay não tem linebacker. O único linebacker é o Quay Walker, que não é lá grandes coisas, está indo para o terceiro ano sem atingir o potencial que podia. Talvez a chegada de um novo coordenador defensivo ajude, só que é um coordenador defensivo que joga no 4-3. Apesar de não ser tão usado hoje em dia, seria 3 linebackers titulares e Green Bay mal tem um. E não trouxe ninguém na free agent, só jogador que era reserva. É perigoso. O meu destaque aqui um pouco mais negativo é o Minnesota Vikings, que sem dúvida nenhuma é um time de futebol americano. É isso que eu consigo te dizer, porque assim, estão falando que o Vikings está fazendo movimentações para subir no draft e pegar um quarterback, que não é certeza de nada, porque o quarterback que talvez sobre para eles na 4 seja um quarterback que não tenha um potencial muito grande, e o time também perdeu muito jogador bom. Tem o Aaron Jones, que chegou, mas se ele tiver baleado, não tem corredor para competir. Tem o Jordan Edinson e o Justin Jefferson, que também está tentando renovar o contrato. Óbvio que vão renovar, óbvio que vai ganhar um burro de um dinheiro. Uma linha ofensiva que volta e meia é a linha ofensiva do Vikings. E uma defesa que perdeu o Daniel Hunter, trouxe o Greenard, que não é lá grandes coisas, é um bom jogador, mas não é para resolver nada. É um time. A gente não sabe para onde que esse time vai. Não parece que se subir no draft e pegar um quarterback, por mais que ele possa ter um potencial, que seria o J.J. McCarthy, ele vai competir com mais afinco em alguma coisa, ainda mais que o Kevin O'Connell também não tem feito, tipo assim, um trabalho que seja diferencial a um ponto que você vira e fala assim, não, é o quarterback que falta, é o que eles têm que ir atrás. Fora isso, dos meus rivais, olho no Bears, porque eu não acho que a reconstrução do Bears é tão garantida. Eles têm a escolha 1 desse ano, Caleb Williams, provavelmente. Eles têm a 9, que é a deles. E eles só têm mais 2 escolhas no draft. E é um time que, apesar de ter contratado muita gente, você vai para um ano que o Matt Eberflus tá com assento pegando fogo. Aí você vai lá e me coloca um jogador calouro e aí vamos supor que não vai bem esse ano. Aí ano que vem é outra comissão técnica. Que se for uma comissão técnica ruim, você queimou mais um quarterback. Igual queimaram o Justin Fields. Que beleza, o Justin Fields provou que não tem como ser um titular pelo que se espera. É melhor você ir pelo Caleb Williams. E aí o Keenan Allen também tá meio velho. Então, assim, são boas peças, são boas movimentações. Só que é um time que não está tão pronto para dar esse salto igual o Lions estava algum tempo atrás. Eu gostei das movimentações do Bears. Eu só achei que elas fariam mais efeito se tivesse trocado o Eberflus por qualquer um desses outros candidatos aí que com uma mentalidade mais de ataque, para pegar o Caleb Williams, pensando, que já trocaria o Justin Fields. Pô, imagina essas peças na mão do Jim Harbaugh, por exemplo, que a gente estava comentando aqui. Pô, aí eu ficaria otimista que eles estariam aí tentando brigar desde, é lógico, contando que o Caleb Williams não seja um bust, brigando por vaguinho wildcard aí, quem sabe até mais. Então, eu acho que as movimentações foram boas. O problema vai ser o comando.
Magal, vem com Giants para nós depois. Então vamos lá, falar do meu New York Giants. Então vou falar um positivo e um negativo. Vamos começar pelo negativo, né? A gente termina numa vibe boa. De negativo, não tem como não falar dele, né? Drew Lock. Desculpa, 2024 não tem como. Não adotou seu meninão novo ainda? Não tem como. Porque eu sigo um jornalista da Rede TV que disse que o Daniel Jones machucou, reagravou a lesão no show de música country. Não vai ser o Drew Lock seu meninão, não, titular? Ele claramente não conhece o Daniel Jones, porque primeiro que o Daniel Jones não fica bêbado. Ele é um menino casto que não ingere álcool. E segundo, que ele não se dá esses prazeres carnais de ir pra show de country. Os prazeres da vida dele é jogar banco imobiliário em casa com a tia e com a avó, é sair pra comprar sapatênis, entendeu? É outras vibes do Daniel Jones. Não é show de country saindo bêbado, isso aí não... É outro Daniel Jones, não é o meu menino. E o Drew Lock, cara, tudo bem assim, que foi um contratinho safado, né, cara? Um contratinho de 1 ano, 5 milhões. O cara, ele só não ganhou menos do que o Brock Purdy, mas foi quase isso aí, né? No ano passado ele estava no Seahawks, teve a maravilhosa marca de 543 jardas, 3 TDs e 3 interceptações. Sucesso demais. Eu entendo que com a saída do Tyrod Taylor, você precisa trazer alguém para ficar ou atrás do Daniel Jones ou para ser uma competição do Daniel Jones. O que me irritou um pouco nessa movimentação é porque no início do free agency você tinha uns nomezinhos um pouco melhores, né? Você tinha o próprio Kirk Cousins, você tinha o Mayfield, você tinha o Wilson, você tinha o Minshew, que sinceramente quarterback B por quarterback B, eu prefiro qualquer um desses caras do que o Drew Lock. Porque pelo menos esses caras tiveram momentos de brilho. Qual foi o momento de brilho do Drew Lock? Você tá comparando um cara que vai fazer parte de um quarterback room que já tem um cara de 40 milhões. O Daniel Jones já tem 30 e tantos milhões de salário previsto para esse ano. Como que você vai levar? O contrato do Kirk Cousins nos Falcons é para 3 anos, 100 e tantos milhões, cara. Quais outros você citou? O Minshew, ok. Entre Minshew e Drew Lock, talvez eu acho que o Minshew tá para ganhar até mais lá nos Raiders, mas eu acho que aí fica mais coerente com o que você precisa, mesmo para disputar posição, mas sem acabar de arrebentar seu cap, senão você vai gastar seu cap tudo em quarterback, cara. Exato, Ticas. Mas aí esse era o meu ponto. Eu acho que a movimentação de quarterback no Giants, ela tinha que ser uma movimentação definitiva. Tem que ser uma movimentação definitiva. Ou seja, a gente tira o Daniel Jones, acabou, não vamos dar mais a chance e vamos trazer um cara desse naipe, ou nós vamos manter o Daniel Jones, isso é um fato, e se eu vou trazer um cara para ser um futuro para ele, eu não vou trazer um maluco que já provou que não dá conta da NFL igual o Drew Lock. Eu vou tentar pegar um cara do draft. Você tá soltando a mão do seu meninão, cara. Não acredito que você tá soltando a mão do seu meninão. Ticas. Tão rápido, antes de começar a temporada, eu estou estupefato aqui. Sabe qual é o problema? Já tem umas 3 temporadas que é a temporada de vai ou racha do Daniel Jones. E a criança, para ser educada, ela tem que ter limites. O Daniel Jones está sem limites. Estão deixando ele peidar na farofa ano após ano, após ano, após ano, e nada acontece. A criança tem que entender que existem consequências para os atos dela. Não é castigo, mas existem consequências. E, desculpa, cara, eu adoro o Daniel Jones, vocês sabem, é o meninão do pai, mas até como pai a gente tem que educar. E o Daniel Jones, ele precisa sair da zona de conforto, a verdade é essa. Ele tá muito confortável lá no Giants. Ele precisa brigar por posição, ele precisa ser o segundo cara em algum outro roster, entendeu? Ele precisa procurar mercado. Eu acho que ele precisa disso, tá? Ele precisa desse sofrimento. Mas vamos falar do lado positivo. Uma contratação que eu achei positiva, podem me xingar à vontade, foi a do Singletary. E eu vou explicar por quê. Ah, porque o Saquon saiu e você tá assim. Não. Pelo contrário, a mentalidade na contratação do Singletary é a mentalidade que eu gostaria de ver na posição de running back. Que é o seguinte, só pra gente se situar, né? O Singletary veio com um contrato de 3 anos e 16 milhões. Isso aí, ó, 3 anos, 16 milhões, ele já tá mais barato que a franchise tag do Saquon Barkley. Mas tudo bem. Segunda coisa, ele já é parça do Daboll e do Schoen lá dos tempos de Buffalo.
Então é um triozinho ali que se conhece bem. Para quem não sabe, o apelido do Singletary é motor. Por quê? Porque é isso que o cara é. Ele é um quadrado bruto que você liga e ele anda. A galera não presta muita atenção no Singletary, mas olha que parada, cara. A média dele é de 4,6 jardas por tentativa. Então ele é um cara consistente, né? Pra gente ter uma mentalidade aí, qualquer coisa aí acima de 3,5, perto de 4, já é um número legal. O cara tem 4,6. Agora sim, a estatística que é o choque. Nos últimos 4 anos, sabe quantos jogos o Singletary perdeu por lesão? 1. Um jogo perdido por lesão nos últimos 4 anos. Nesse mesmo período, sabe quantos jogos o Saquon Barkley perdeu? 25. Então, não adianta eu ter um bom running back que brilha, que faz a diferença, se o cara perde 25 jogos nos últimos 4 anos. Aí o que você tem que fazer? Muda a mentalidade. Eu vou trazer um cara que é o oposto do Saquon Barkley. É um cara que não brilha, é um cara que não tem diamantes incrustados nos pés, mas é um cara que faz o trabalho sujo, é o carregador de piano. Ele entra, ele corre com a bola, ele sai de campo e ele fica inteiro. Então, eu estou confiando em todos esses fatores aí para que o Singletary consiga botar ritmo no jogo corrido dos Giants. E não vou fazer muitos comentários sobre esse sujeito, mas eu gostei que finalmente trouxeram uma competição para o Evan Neal. Trouxeram um outro cara para a mesma posição dele. É um cara que vem bem falado. Eu não vou comentar muito sobre essa movimentação de free agency, mas eu gostei do fato de que assim, o Evan Neal está com alguém que vem bem cotado para botar calor no cangote dele. E eu espero que o Evan Neal pique a mula, né? Porque também já deu o que tinha que dar. Já está ali no balaio Eric Flowers, né? Antes de você apontar um positivo e um negativo no resto da liga, precisamos nos despedir do nosso estagiário. Porque estagiário é assim, né, gente? Você sabe, ele precisa ter vários empregos, porque, infelizmente, a gente não consegue, né? Contratar ele. A carga horária do estagiário. Né? A gente não consegue contratar com exclusividade, estagiário costuma ser meio período, então ele já tem um outro compromisso. A gente agradece a participação, substituindo com muito mais cabelo e muito menos idade o nosso Wallace Matos, e agora será a figurinha carimbada aqui no NFL, etc. Vira e mexe, vai ter estagiário na área. Valeu, MM, espero que você tenha gostado. E bom trabalho aí, tá? Só falar, Magal, você ia falar dos Bills? Não, pode falar, fica à vontade. É só porque eu esqueci de adicionar que os Bills perdeu muita gente e não trouxe ninguém. Perdeu os safeties, o Poyer e o Micah Hyde, perdeu o Gabe Davis, perdeu o Tre'Davious White, que inclusive, furo aqui, ó, foi pro Los Angeles Rams, nesta meia hora que começamos. E vai ser um time completamente diferente a ver nessa próxima temporada. Mas, gente, é isso aí. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de estar aqui, né? Agora eu tenho que ir embora, senão a Justiça do Trabalho entra em contato aqui, né? Já que passou do meu horário. Mas muito obrigado a todo mundo que me deu as boas-vindas e é isso. Um abraço, Valeu, gente. garoto. Tchau. Até a próxima. Falou. Valeu, filho. E, Ticas, a movimentação que eu sou obrigado a falar, né? Aliás, a falta de movimentação, a inércia. De quem? Daquela instituição falida chamada Dallas Cowboys, né? Os caras dormiram o mês inteiro, né, cara? E o que eu achei melhor de tudo, a última conversinha foi: Dak Prescott, ainda não temos nada no papel, mas já tá tudo certo, já tá tudo conversado aqui. Ou seja, a única movimentação relevante, além, obviamente, da aposentadoria do Van Der Esch, né? Foi essa comentário do Jerry Jones falando que, em relação ao Dak Prescott, está tudo em casa. E só para eu trazer aqui a prova de que, gente, quando eu falo um negócio aqui, não é que o Magal é maluco, o Magal fala... Gente, eu falo as coisas, vocês têm que anotar, porque é o certo. O Van Der Esch saiu, aposentou, né? Muito bem. A jersey do Van Der Esch no site da Fanatics está $39.
o mesmo preço das jerseys de Devin White no Tampa Bay Buccaneers, de Mac Jones do New England Patriots e de Justin Fields no Chicago Bears. E de Carson Wentz no Indianapolis Colts. Você vê o nível de falência. Não é que o cara foi jogar em outro time. O cara aposentou. E a jersey dele está sendo vendida a mariola no site. É isso, Dallas Cowboys. Tá aí, pra quem gosta. Cara, e aí começou lá antes da Free Agency, o Jerry Jones foi dar entrevista e questionado sobre as movimentações que ele esperava dessa temporada, e falou, não, essa temporada é o all-in. Vai ao all-in. Aí a galera não repercutiu. Aí, obviamente, o resto da imprensa, né, os blogs, os analistas, as cabeças falantes, os comentaristas, não, mas falou que é all-in, mas o que é o all-in? Aí perguntaram para ele, o que é o all-in? Ele, não, é o all-in. Vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para ir mais longe, para tentar o Super Bowl esse ano, enquanto a gente ainda tá nesse contrato do Dak Prescott, e ele que vai liderar mesmo, e a gente vai pro all-in. Aí chega a Free Agents, cri, 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 cri. E aí um aposenta, o outro sai, o outro não renova, e eles não levam praticamente ninguém. Tipo assim, ninguém de vulto, um contrato caro, eles simplesmente não levaram e não se movimentaram. Então que all-in é esse? O all-in é só para gerar manchete, para continuar sendo o time mais falado, porque chega um ponto que a gente se pergunta se o lance do Jerry Jones é realmente expectativa de desempenho esportivo ou se é só continuar na mídia, né, alimentando a máquina que faz o America's Team ganhar manchete, ganhar patrocínio, certeza. Porque o dinheiro dele não para de entrar, né, o estádio dele continua lotado. Agora, chegar na final de conferência aí há 30 anos, cara, que isso? Um time desse tamanho é bizarro. O próprio fato de a imprensa esportiva americana ainda ficar repercutindo Dak Prescott em conversa de MVP, em lista de top QBs da NFL, isso é claramente o pix do Jerry Jones pingando na conta do jornalista. Porque não faz sentido nenhum essa discussão, cara. E vocês sabem, eu sou assistidor, né, espectador assíduo do Good Morning Football. Não passa uma semana no Good Morning Football que alguém não fala do Dak Prescott como se fosse um grande QB. Não tô dizendo que não seja, mas claramente no Dallas Cowboys o cara não tá sendo, velho. Falando em Good Morning Football, eu tô pra te perguntar, vou aproveitar pra te perguntar no ar. Por que tá clima de despedida? Pra onde que esse povo vai? Pra onde? Eles vão mudar pra Los Angeles agora o estúdio? Cara, o que tá acontecendo? Cara, eu não sei. O que eu sei do Good Morning Football é o seguinte, as movimentações de pessoal lá são sempre estranhas. Na semana passada, a mina que estava apresentando lá, que eu nem lembro o nome dela, de tanto tempo que ela tá lá, então vai e volta que ela vai. Isso. Ela estava falando assim, não, hoje é o meu último programa, ou não, né, a gente não sabe bem, mas eu estou lidando com cada dia. É a titular, pô, que tá grávida. É a que tá grávida, a titular. É a Jamie Erdahl. Antes dela, quando era a McKay, parecia que a McKay ia ficar lá e não ia sair nunca, né? Porque ela tinha uma química ali com o Schrager. Era uma química assim, os quatro, inclusive, né? Ela, o Schrager, os outros caras. Uma química incrível. De repente, não mais que de repente, cadê a McKay? Sumiu, já não estava mais lá. Quem é garantido ali é o Peter Schrager e o outro maluco lá, esqueci o nome dele, o gritador lá das corridas, o Kyle Brandt. Esses dois aí é cartinha marcada, esses aí não saem. O resto, meu amigo, é salve-se quem puder. Você não sabe quanto tempo você fica, você não sabe por quantos programas, tudo pode acontecer. Eu cliquei ontem, tava o Chris Hogan, cara. O Chris Hogan tava apresentando o Good Morning Football ontem. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Clima de despedida, retrospectiva do começo do estúdio e tal. E aí a gente não fica sabendo, você procura notícia, não acha, mas eu vou acionar minhas fontes lá da NFL Network, tá? Pra investigar isso melhor aí. Aí eu te passo, eu sei que você é muito mais fã desse programinha. Adoro. Você da NFL do que eu, aí eu te mando. Destaque negativo, fora o Cowboys, ou outro positivo, o Philadelphia se movimentou bem, dentro da sua divisão. O Commanders deu tiro pra tudo que foi lado, mas é um time que tá em reconstrução. Então, teria mesmo que apelar pra várias opções aí, uma reconstrução mesmo, né? Agora sob o Dan Quinn. Não fez nada de muito vultuoso também, não. É um time que eu esperava que nessa vibe de reconstrução, mudança de gestão... eu achava que era um time que ia fazer alguma das contratações bombásticas assim da temporada. De repente até
trazer um Saquon Barkley, trazer um QB de nome, mas não, tá aí. Tá daquele jeitinho, Washington Redskins, Washington Commanders, Washington sem nome, futebol team de sempre. Pois é. O nosso Robson Castro com palavras duras aqui no nosso chat, falando que o Dak só entra na discussão mesmo por causa da instituição Dallas. Mas ele não merece jogar nem nos Panthers. Alô, Andrew Zanfolin aí, ó. É um quarterback comum. Eu acho ele um bom quarterback. Eu só não acho ele na mesma prateleira dos tops da liga. Não acho ele top 5. Eu acho que ele pega um top 10, top 12 ali. Ele consegue ser útil. Apesar de não ter produzido muito nos momentos mais decisivos, jogos de playoff, né, que isso pesa um pouco no retrospecto e no currículo do cara, eu não acho ele descartável assim. Eu não acho ele... Não, né, não se for acho. dos Panthers aí, Robson, comparado com o Bryce Young. Eu acho que o Bryce Young ainda tem que comer muito arroz com feijão para ter a moral que o Dak Prescott tem. O problema é igual o caso do Brock Purdy nos 49ers. Quando você tem uma máquina, seja de torcida, seja de imprensa, que te valoriza tanto, a tendência é que os adversários acabem querendo te jogar para baixo. E aí ele fica nesse meio do caminho. Ele é um bom, mas ele não é ótimo. Ele é muito bom, mas ele não é excepcional. E aí onde que você traça essa linha? É complicado, cara. Exatamente. E não é nem uma passada de pano, né? Mas é uma coisa que a gente tem que lembrar também. O Dak Prescott teve problemas de saúde mental também, que ele relatou, veio à imprensa, falou sobre isso, e obviamente que isso também atrapalhou o desempenho esportivo dele. Concordo com você, eu faço minhas piadinhas com ele, porque é meu papel ético e moral, né? Mas eu não acho ele um QB ruim. Eu acho ele um QB ok. O que eu acho é que ele precisa sair da instituição Dallas Cowboys, porque claramente não está funcionando essa química. Entendeu? É aquele casal que todo mundo vê que já tinha que ter terminado. Só o próprio casal que não vê ainda, entendeu? Aí você quer audiência qualificada. O Robson falou que eu já o convenci. Ele já assumiu que ele bateu muito pesado, pegou muito duro com o Dak Prescott. Isso que, entendeu? Ninguém fica aqui, marretando a mesma opinião, querendo lacrar. Fica a dica aí pro resto da internet, né? Você pode não ter uma opinião sobre o assunto e você pode mudar a sua opinião sobre qualquer assunto, né? Coisa nova aí que a galera às vezes desconhece. Pois é. Fazer minhas menções honrosas aqui que eu achei interessantes. Eu falei dos Steelers lá na jogada dos quarterbacks. Vai ser diferente, né? Você vê os Steelers entrando em campo com Russell Wilson ou Justin Fields fardados de preto e amarelo, cara. Vai ser divertido ver isso aí. Apesar de serem meus rivais, eu gostei. Eles levaram o Patrick Queen, cara. O All-Pro de inside linebacker. Os Ravens realmente não teriam como pagar. Eles decidiram renovar o Justin Madibuk, o DT, e aí não ia ter dinheiro, não tinha como nessa defesa você colocar mais um contrato de um inside linebacker, uma vez que já tem renovado o Roquan Smith. E o Patrick Queen, nos últimos 2 anos, justamente do lado do Roquan Smith, ele disparou. Ele virou All-Pro, ele virou aí top 5 da posição, e a casa nova vai ser justamente o rival, os Steelers. Acabaram assinando por 3 anos, 41 milhões garantidos. Eu acho que todo mundo esperava que ele fosse assinar por mais. Então, além de pegar um cara ao pro, do rival direto, você tá desfalcando o seu rival, você tá se reforçando, você tá pagando um preço abaixo do que era esperado pelos analistas aí de mercado, de cap salarial, para levar um ótimo jogador. Então, os Steelers não dão ponto sem nó. Pode anotar aí, mais uma temporada com o Mike Tomlin e retrospecto positivo. Muito difícil eles não manterem essa estatística. E uma menção honrosa, que eu não tô entendendo muito bem para onde vai, é técnico novo, mas o Tennessee Titans, 2 dos grandes nomes da Free Agency, eles assinaram. O Calvin Ridley, que não renovou, era expectativa que o Jacksonville Jaguars renovasse, não renovou, e aí o Tennessee Titans foi lá e levou. E notícia de ontem, tá? O L'Jarius Sneed, cara que foi fundamental no último título dos Chiefs, já sabia que também por conta de cap salarial, questão de renovação contratual, ia bater muito pesado nas contas de Kansas, e os Titans foram lá e levaram, nesse caso não foi free agency, foi por uma trade, mas a troco de duas paçoca e um clips usado. Pagaram muito barato justamente para assumir, né, esse contrato dele que vai vir aí como um dos topos da posição também. Então, não esperava, confesso, uma movimentação mais agressiva do Tennessee, agora com o Brian Callahan de head coach, e eles, por baixo dos panos, foram
e levaram 2 desses nomes aí mais cotados na Free Agents. Mais alguma menção rosa, ô Magal? Uma menção triste, né? O Raiders, né? Que fez um movimento legal, mantendo o Antonio Pierce à frente do time. É um cara que parece que tem o vestiário e tal, e ficou por isso mesmo, né? Em termos de movimentação aí, não fez nada de digno de muita nota na Free Agency. O que eu acho que levou o Chris Wilkins, né? Mas... jogar junto do Max Crosby, ele que o Miami não quis renovar e foi para lá. Porém, não é o cara que muda o status da franquia, é um ótimo jogador. Ele vai ajudar muito a defesa, só que você tem que lembrar que você tá jogando aí na divisão do Patrick Mahomes e do Kansas, o Chargers agora renovado, apesar de a gente ter falado mal, a gente não sabe o que vai acontecer, então você precisava de mais vulto, né, numa contratação. E o grande problema do Raiders não era a defesa. A defesa até deu uma carregada no time ano passado. Você tinha que mexer no ataque. Você tinha que trazer alguém pro ataque, você movimentar esse ataque de alguma forma. E ficou ali parado, né? Eu acho que tem muito time, por exemplo, como o próprio Arizona Cardinals, que estão muito esperançosos com o draft. E o draft a gente sabe, né? Ninguém sabe de porra nenhuma o que vai acontecer, né? Quem vai dar certo, quem não vai. É uma mega de uma loteria, né? Pois é. Mas teremos novidades em breve, porque a Free Agents não parou ainda, então aqueles segundo e terceiro escalões continuam sendo assinados, ainda tem alguns aí, sobre alguns nomes conhecidos sobrando, tem um Jadeveon Clowney por aí, podia voltar para casa, né? Podia. Além disso, acho que a notícia que pegou a gente um pouco de surpresa, já era esperado desde o Super Bowl, mas que a gente tava monitorando e de repente foi oficializado, foi a aposentadoria do Aaron Donald, né? Um dos grandes aí da posição, Hall da Fama garantido, cara muito diferente, e aí eu gostei muito da entrevista dele de despedida, que ele virou e falou assim, ó, eu estou full, eu tô repleto. Eu ganhei Super Bowl, joguei 2, perdi um, ganhei outro. Joguei 10 anos nessa liga. Foi ao Pro praticamente os 10 anos, eu acho. O cara foi Defensive Rookie, foi todos os prêmios individuais, Super Bowl, anel no dedo, e virou e falou assim, cara, aos 33 anos de idade, eu não quero um training camp inteiro, batendo cabeças com os caras do meu próprio time, uma temporada que agora tem 17 jogos. Às vezes eu vou ter que ir para um jogo internacional. E aí ele virou e falou assim, tô de boa, tô repleto, tô satisfeito, valeu, falou. Pô, eu gostei dele ter tratado nesses termos a aposentadoria. A gente lamenta, porque um dos grandes a gente não quer ver parar de jogar. Mas eu achei que tá mais do que de bom tamanho a carreira do Aaron Donald, né, Magal? Tá de ótimo tamanho, sim. Poderia até ter parado um pouco antes, né? Teve alguns anos aí de um pouco mais apagado, né? Os anos depois do Super Bowl, praticamente assim, deu para perceber, inclusive como a gente comentou aqui, que a liga entendeu o jeito de jogar do Aaron Donald. Aí a bola estava no campo dele, né? De agora você precisa se reinventar, porque a liga já entendeu como você joga. E ele claramente não conseguiu fazer essa reinvenção. Tá tudo bem, problema nenhum, é um grande jogador, vai ser Hall of Fame, não tem nem discussão. Agora é só esperar o prazo de carência, é um cara que vai acabar recebendo a sua jaquetinha. E com um plus, né, Ticas? Não vai ter que passar raiva com o Jimmy Garoppolo, né? Já teve essa vantagem aí no final do dia. A movimentação de quarterbacks reservas, eu acho que ela foi até melhor do que a dos titulares, tá? Porque Garoppolo, reserva do Stafford lá, e aí a gente comentou, né? O Gardner Minshew vai disputar a vaga com o Indy O'Connell lá em Las Vegas. Sam Darnold assinado rapidíssimo, né? Sam Darnold provavelmente titular em Minnesota. Os Browns estão com 4, já estão com 4 quarterbacks. Eu acho que eles não estão botando fé no Deshaun Watson mesmo, né? Que tende a ser o titular. E aí eles assinaram o James Winston, o Tyler Huntley, que ao Pro vai, quarterback reserva ao Pro dos Ravens. Foi parar, pulou o murinho, foi parar nos Browns. E ainda tem o Dorian Thompson-Robinson, que teve alguns momentos aí bons na temporada passada. Antes de virar abóbora, foi um dos 5 que começaram no ano passado, até o Joe Flacco chegar e assumir. Joe Flacco, que por sua vez vai ser reserva do Anthony Richardson nos Colts. Você vê que o estilo de jogo é muito parecido, eu achei muito coerente essa contratação, né? Um cara que tem tudo a ver do jeito de jogar do Anthony Richardson com o Joe Flacco. Mas é claro que a gente sabe que ele não tá lá para isso, ele tá lá para ser o mentor, para ser o cara que vai ajudar
a colocar o Anthony Richardson no eixo para poder, quem sabe, se tornar uma grande estrela na NFL. Então, as movimentações de quarterback e reservas foram maravilhosas. Para a gente encerrar de vez esse episódio, Magal, acusações e investigações de tampering. O Arthur Blank, o dono dos Falcons, ele já deu várias entrevistas aí na reunião de donos lá em Orlando, meio que conformado. Eu acho que ele já está imaginando que a NFL vai marretar pesada essa acusação, essa investigação de tampering, e o Falcons está arriscado perder pique, tomar multa. Eu tô sentindo que o Arthur Blank já tá meio que conformado. O Kirk Cousins lá na entrevista dele, na coletiva de apresentação, ele meio que assumiu, tava conversando ali com o preparador físico, tava conversando com o Kyle Pitts, discutindo quem quer jogar com a camisa número 8. Então ele meio que foi batendo na cueca ali na coletiva de apresentação, ele meio que se entregou que os Falcons estavam fazendo contato antes da hora. E isso rolou, parece, com o Saquon Barkley também, dos Giants pro Eagles. Vai terminar em pizza ou não? Cara, a dos Falcons eu acho mais difícil por esse ponto que você trouxe. Foi o próprio Kirk Cousins que falou um pouco mais do que devia. No caso do Saquon Barkley, o negócio tem um aspecto mais de fofoca, porque foi um ex-coach dele lá de Penn State que fez uns comentários falando que uma ida do Saquon para Filadélfia seria interessante, porque ele tem a história toda lá em Penn State, então ele jogaria próximo de uma torcida que já o conhece, etc, etc. E aí depois o próprio, ele chama alguma coisa Franklin, esqueci o nome dele. Mas o próprio Franklin depois falou, não, foi equívoco meu, meteu o famoso, me desculpe, houve um equívoco, né? tentou meter essa. Mas eu acho que nesse caso é mais fácil. É mais fácil de você deschavar. O do Kirk Cousins eu tô achando muito difícil. Não acho que vai ser uma coisa pesada, tipo Miami com o Tom Brady. Não acho que vai ser tão pesado, mas eu acho que vai rolar uma puniçãozinha assim. No Saquon eu acho que pode acabar em pizza. É aquela coisa, o rastro digital hoje, ele é impossível de ser apagado. Então se a investigação for séria, até o Saquon vai pegar. Porque a gente sabe, a liga sabe também, que essa comunicação, ela extrapola, ela se antecipa aos limites, aos prazos estabelecidos pela liga para quando ela pode ser considerada legal. Só que a galera deixa tudo meio na vista grossa, né? Uma vez que fica muito batom na cueca, e ela vai ter que agir justamente para não se desmoralizar. E é muita burrice, né, Ticas? Porque pensa bem, cara. Pensa bem, vamos dizer, o Saquon Barkley quer sair, quer jogar em outro time. Cara, tu não consegue arrumar um maluco, um sujeito, para você falar assim, você vai falar em meu nome sem falar em meu nome. Cara, é o plot de todos os filmes do Missão Impossível, é o plot de todos os filmes da trilogia Bourne. É o seguinte, você vai numa missão. Se você for descoberto, eu vou negar a sua existência. É isso. É o Missão Impossível da NFL. O cara poderia me pagar, o Saquon Barkley e falar, Magal, vem para os Estados Unidos, você vai negociar com os Eagles a minha compra. O que eu quero? Eu quero isso, isso, isso e isso. Vai lá e negocia. Se descobrirem, eu vou fingir que eu nunca vi você na vida. A gente nunca teve contato. E pronto, cara. Olha a facilidade que seria pra você fazer isso, cara. Você arrumar um advogado estilo Better Call Saul lá, um advogado de porta de cadeia lá, um advogado de acidente de carro. Vai lá, negocia no meu nome. Se pegarem, você é só um maluco que achou que podia estar negociando no meu nome. E aí você assume que é o seguinte, eu fui lá negociar o nome do Saquon Barkley, porque se eu conseguisse uma parada, eu ia tentar ir lá no Saquon e falar com ele, eu negociei lá em Filadélfia para você ir para lá ganhando tanto. Mas, né, como eu sempre dizia para os meus alunos, até para você ser pilantra, você precisa ser inteligente. Então, faltou inteligência aí, né? Faltou. E aí é justamente essa a regra, né? Você tem o seu agente e tem o GM do time. Teoricamente, a comunicação que pode ser feita é aquela. Aí já tem técnico ligando para jogador amigo discutindo camisa, número de camisa, e vira bagunça. Não tem jeito. Falando em bagunça, semana que vem a gente volta para bagunçar mais aqui um pouquinho, né, Magal? Com certeza. Os clamores da massa que pede insistentemente que a gente faça episódios no off-season, os clamores serão atendidos. Nós teremos mais episódios no off-season. Fiquem tranquilos. É isso aí, devagarzinho a gente vai colocando o nosso papo em dia, recapitulando. Não falou do meu time, sacanagem.
cara, devagarzinho a gente chega lá. Vamos ter bastante tempo nessas férias da NFL para colocar todas essas fofoquinhas, fazer projeções e tudo que a gente tem direito. Não se esqueça, se você gosta deste projeto, pense, coloque a mão na consciência, dá uma forcinha pra gente no apoia.se/NFL, etc, que você ajuda este projeto a continuar acontecendo agora com a família maior, com a presença do nosso MM. Então, ó, pintou videozinho aí, corte, quando a gente falar que tem um estagiário respondendo nas redes sociais, cuidado, pode ser o estagiário mesmo, beleza? E o nosso muito obrigado a quem já nos apoia, porque sem esse apoio, essa contratação não seria possível. No mais, semana que vem a gente vem aí com mais fofoca, colocando mais papo em dia. Beleza? Um abraço e valeu! Valeu!